Pessoal, boa noite, perdão. Iniciando mais uma transmissão, estamos ao vivo nessa noite de quinta-feira. A paz do Senhor para vocês que estão conectados nessa transmissão ao vivo. A paz de Cristo. Está sendo a noite de vocês boa, ainda que com lutas, né? Nós seguimos, né? Nós continuamos. Então a gente não pode ser privado da luta. Infelizmente, nós enfrentaremos provações. Mas o Senhor, Ele é contigo, minha irmã. O Senhor é contigo, meu irmão. Continua firme nessa jornada. E sobre jornada, né? Quantas são as nossas jornadas? Quando Israel foi para o deserto, foram vários desertos, né? Porque ao longo daqueles 40 anos que eles caminharam, que eles peregrinaram no deserto, a palavra fala que eles saíram de um deserto, foram para um outro deserto. Não era um único deserto. Isso é um ponto interessante. Elim era uma parte do deserto, o deserto de Beceba, tinham vários desertos ali, a península do Sinai, próximo a Horebe. E cada um daqueles desertos tinha um nome, um significado, uma característica específica. E essa jornada que Israel atravessou ali naquele lugar, durante aqueles 40 anos, foi a jornada onde eles viveram etapas. Primeiro momento ali, as águas de Meribá, as águas de Mara, a rocha sendo ferida, depois um segundo momento o maná. Então teve todo um cronograma de Deus, porque nada daquilo foi aleatório, nada daquilo foi à toa, nada daquilo foi algo que aconteceu de maneira a ser uma coincidência. Foram pautas do Senhor de provação na vida do seu povo e de transformação do entendimento que eles tinham, acerca de Deus, porque a experiência que eles tinham sobre Deus era de histórias que foram mantidas de geração em geração sobre aquilo que Deus fez na vida de alguns homens, como, né, Abraão, Isaac e Jacó, como os patriarcas ali, né, os filhos de Jacó. Mas a experiência deles quanto nação, quanto uma unidade, eles não foram vivendo no deserto. No Egito se iniciou esse processo. No deserto eles realmente tiveram experiências de intimidade. Deus, ele faz assim. Ele nos leva além daquilo que ouvimos, daquilo que são testemunhos. É muito bom o testemunho, sempre é bom ouvir testemunho, mas testemunho é aquilo que Deus fez na vida do outro, muitas vezes, e não aquilo que Deus fez na nossa vida. Também tem esse tipo de testemunho, mas para que haja esse testemunho que o Senhor, ele nos leva a um deserto, para que não venhamos a viver mais de ouvir falar, mas possamos viver na nossa vida. E aí, quando você fala de algo que você viveu, você tem mais propriedade para falar, né? Você tem mais propriedade porque você viu Deus mudando um cenário. Quando você encontra com alguém nessas jornadas da vida, está passando por uma situação que você passou, que você enfrentou, e você viu o Senhor transformando a sua vida, a sua história, o seu cenário, você tem muito mais autoridade, né, para falar no sentido de experiências do Senhor, né, por ter vivido aquilo. Quantas são as experiências que o Senhor está te dando, que o Senhor está te entregando no meio da provação, no meio dessa jornada? Quantas são as experiências que são marcas para a nossa vida? São marcas. Lá na frente, quando outras batalhas vier, quando outras lutas ocorrerem, nós olharemos e saberemos como agir. Deus, ele nos ensina a guerrear, como diz o salmista. Me adestra para a peleja, ou seja, me prepara para guerrear, me prepara para lutar. Sabe que se
Ele não nos ensinar, se ele não nos dar estratégias, a gente vai se perder. Nós vamos bater cabeça. Nós vamos se ficar confusos, né? E quando ele vem e fala ao nosso coração, nos ministra ao nosso coração, a voz dele é como a voz das muitas águas. Não há confusão. Você está do lado de uma cachoeira, uma queda de água, ou se você está diante de um mar onde as ondas estão batendo na rocha, nas pedras, ninguém consegue conversar perto desse volume de água e de ruído e de barulho. A voz do Senhor é assim, como a voz de muitas águas. Tenta conversar do lado de uma cachoeira, você não consegue. Devido ao barulho, devido ao estrondo das águas. Então, de maneira tão clara Deus fala, mas tem que ter sensibilidade. Para ter sensibilidade do Espírito Santo tem que ter intimidade. E para ter intimidade tem que orar, tem que pagar um preço de oração. Não é sacrifício. Eu falei isso de tarde, não é sacrifício. É uma busca que nos leva a um aperfeiçoamento, que nos leva a uma fé, nos leva a uma intimidade. Isso, infelizmente, só acontece na nossa vida quando somos provados. Tá vendo como que uma coisa leva a outra? Então, quando somos provados, é aí que dobramos o joelho. É aí que ficamos atentos à voz do Espírito. É aí que nos importamos com o que Deus quer falar. É aí que queremos, sim, saber o que Deus quer para a nossa vida e colocamos o Senhor para nos ajudar a decidir, para que venhamos a tomar as decisões da nossa vida. Porque quando não estamos na luta, na provação, nós esquecemos do Senhor. Então o deserto ele veio para isso. O deserto que o povo de Israel enfrentou, aquela jornada serviu para isso. E a jornada que você tem enfrentado, ela é uma jornada de aperfeiçoamento da sua fé, da sua vida com Deus. Através dela, e por consequência dela, consequentemente, os milagres ocorrerão. Os milagres acontecerão. Deus vai mudar os cenários, Deus vai operar, Isso é uma consequência. O primeiro objetivo de Deus é nos levar além. E os milagres são consequências. Consequências de ir além. Quando estamos além, quando vamos mais fundo, né? Consequentemente, experimentamos esses milagres. É assim que Deus fará. Existe na presença de Deus uma escola, né? Às vezes questionamos por que o Senhor está calado, né? O professor nunca fala quando está aplicando a prova. Ele se cala quando ele está aplicando a prova. A prova está sendo aplicada, é hora de fazer a prova. E às vezes Deus ele vai se calar, até mesmo porque ele já falou. Ou porque não é momento de ele falar, é momento de ele agir, ele está agindo. E a gente quer comprovante, a gente quer comprovação, né? É isso, é uma jornada de maturidade espiritual. Olha, eu acho que esse é um ponto interessante. Faça uma análise daquilo que era a sua vida espiritual, que era a minha vida, que era a nossa vida espiritual. A gente pode fazer essa análise. Quando nós entramos na provação, qual era o entendimento que a gente tinha de Deus? Qual era o entendimento que a gente tinha acerca de nós mesmos? Acerca da vida, daquilo que são as prioridades para essa vida? O que realmente importa, o que não importa, o que realmente é uma coisa pelo qual vale a pena lutar, o que não vale a pena lutar? Quais eram as prioridades antes e quais são agora? Quem era eu antes e quem sou eu agora? Quem era você antes e quem é você agora? Se não mudou nada, tomara que você esteja vivendo essa aprovação há pouco tempo. E aí faz sentido de ainda não ter tido uma expressiva mudança. Agora, se você está há tempo vivendo essa aprovação e não mudou nada, tem algum problema. Por isso que eu sempre falo, a restauração é a nossa restauração. A nossa vida. É a nossa transformação. É a nossa mudança. É conosco que Deus quer falar. Então o Senhor está te conduzindo a uma jornada. É uma jornada de milagres. Mas antes de ser uma jornada de milagres, é uma jornada de mudanças. Que venha te abençoar, meu irmão, minha irmã, nessa noite.
Fiquem os irmãos. Papai Senhor Jesus